Ainda sobre o tarifaço, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo reagiu negativamente à postura e à atuação diplomática do governo Lula no trato com o governo americano sobre as tarifas. Quem traz os detalhes é a repórter Tawane Catan. Para o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral foram minados. Vamos então dar boa tarde. Tawane já está aqui na frente da Fiesp, vai trazer mais informações para a audiência da nossa tarde. Tawane Catan, seja muito bem-vinda, boa tarde. Pois é, Geise, muito boa tarde para você também, para toda a nossa audiência. Já tem a manifestação do setor empresarial e das indústrias em relação à sobretaxa de 25% que foi anunciada nesta semana pelo governo americano. A entidade, a Fiesp, afirmou numa nota que lamenta o anúncio da sobretaxa de 25% nos produtos brasileiros e diz que poderia ter sido evitada. Então, a nota diz o seguinte, que ruídos diplomáticos, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político teria prejudicado, e esses fatores todos teriam prejudicado a relação bilateral construída entre Brasil e Estados Unidos por mais de 2 séculos. Está aí a nota para a nossa audiência, então critica a postura do governo federal e acrescenta que uma condução mais técnica e pragmática das negociações comerciais teria reduzido o risco de retaliação. Você citou Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, ele também se manifestou, diz que o mercado dos Estados Unidos, no caso, é o principal destino dos produtos brasileiros de maior valor agregado e afirmou que essa nova tarifa é um pedágio adicional às empresas brasileiras que já sofrem com a elevada carga tributária aqui no país e também com os juros altos. A federação, por fim, diz que vai continuar na atuação junto dos parceiros americanos para tentar reduzir essas consequências, minimizar ou, por exemplo, ampliar o número, a lista, de produtos isentos dessa sobretaxa. Pouco mais de 2.000 produtos são isentos, mas mais de 4.000 estão na lista e devem ser afetados por essa medida. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais também se manifestou, teme aí que haja uma renegociação de contratos, prazos e condições, troca de fornecedores, o que pode atrapalhar bastante, ali, influenciar na qualidade do produto ou do serviço. É o que também teme a Confederação Nacional da Indústria, declarou que a sobretaxa agrava o cenário do comércio exterior e diz que as exportações brasileiras no primeiro semestre caíram 13%, o que representa aí uma perda de mais de 2 bilhões de dólares. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul também se manifestou, criticou a medida, diz que 5 dos 10 produtos gaúchos mais exportados vão ser afetados por essa nova tarifa. Agora, o nosso querido Ivan Kleber trouxe a manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Quem também se manifestou foi o senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro. Em seu perfil na rede social X, ele publicou um vídeo em que critica também a atuação do presidente Lula e o comparou com Joe Biden, ex-presidente americano. Vamos ver. O Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Aí, Gisele, a gente sabe que Flávio tentou negociar, conversar ali com o governo americano. Já Lula tem tido, enfim, falas diretas ao governo dos Estados Unidos, críticas duras ao presidente Donald Trump, por isso que Flávio faz essa comparação. Agora, essa sobretaxa deve começar a valer a partir do dia 22 de julho, próxima quarta-feira, e a gente segue acompanhando por aqui todas as repercussões. Volto com você. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima. Olha só, o setor empresarial foi colocado nas cordas com o tarifaço do governo Trump. Mas a relação entre Lula e a Fiesp já foi bastante harmônica. Hora do VAR, do Jornal da UES, segunda edição. De que eu duvido que em algum momento da história do Brasil tivesse um presidente que consultou tantos empresários como eu consultei e que criou tantos instrumentos de participação dos empresários como eu construí junto com vocês.
A fala de Lula foi em 2012, após visita a uma mostra fotográfica em homenagem ao petista realizada na Fiesp. Fabi Barroso, eu quero te ouvir a respeito. Primeiro, chama a atenção. Nesse período de 2012, nós conseguimos pelo menos entender o que o presidente Lula dizia. A dicção dele realmente foi para o espaço aí ao longo dos anos, né? Correu o tempo, correu a dicção também do presidente Lula. Mas vamos lá, por partes. A gente tem aí, então, nesse período, uma amizade fina, bem ajustada ali entre esse campo empresarial e o presidente Lula. Agora a gente está vendo aí que foi um tiro no pé apoiar, porque está aí taxação prejudicando o setor empresarial, industrial, enfim, de desenvolvimento. É o que desenvolve o nosso país, é o que desenvolve a nossa economia. Nas eleições passadas presidenciais, nós tivemos também grande casta da Fiesp, o setor aqui de São Paulo, também apoiando o Lula. Então, realmente, a gente não pode deixar de dizer que faz o L, né? O S de loser, de perdido, porque é assim que ficou as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Aí existe esse diagnóstico que 200 anos de relações bilaterais foram para o espaço por ego, por ruído diplomático, por questão eleitoreira, né? Uma série de outras questões aí. Mas isso significa muita coisa. A gente precisa pegar o que está de muito ruim e olhar para isso e pensar, é agora, vocês vão realmente apoiar, né, que esse governo deixe de existir, que o Lula saia do poder, que o PT pare de governar o Brasil, ou ainda vão continuar? Porque é preciso tomar parte pelo Brasil, não é mesmo? Então, a gente precisa acompanhar aqui esses desdobramentos, porque a Fiesp, especificamente, ela representa não é somente uma elite aqui de São Paulo, mas é uma elite que tem muito poder no Brasil todo, né? Representada aí pelo SCAF, mas a gente pode dizer, não propriamente dito que tem ligação direta, mas que representa aquele setor que faz negociação com o próprio Temer, aquela elite de São Paulo política que sempre olhou com cara de nojo para a família Bolsonaro, mas que se vê novamente com o que é óbvio, né? Que não dá para continuar com o governo petista irresponsável, que conseguiu não somente deteriorar as relações com os Estados Unidos, mas ninguém fala, né? O Ivan Kleber aqui falou, mas vamos deixar isso bem colocado. Com a própria China, né? A taxa da carne em 55%, a União Europeia que deixou de comercializar também a carne brasileira. E nos Estados Unidos só não aconteceu problema com a carne porque houve um lobby, né, do setor da carne da JBS, que ela também sempre ajuda o Lula, mas eles fizeram um lobby específico e iria prejudicar o setor nos Estados Unidos e poderia ter inflação, e é por isso que não foi prejudicado. Mas o que o Marco Rubio nos traz, alguém de dentro, que por mais que falem ideológico, ele, né, veio de família cubana, não importa nada disso, porque ele está falando com responsabilidade de um departamento de Estado. E o que ele diz, eu vou de novo salientar, porque eu também acho importante, boa fé, não houve boa fé. Então, se não há boa-fé, não tem como você levar requisitos técnicos, porque a boa-fé é o primeiro passo para se sentar numa mesa e negociar, seja em nome de quem for. Mas o Lula estava negociando em nome do povo brasileiro, em nome das indústrias brasileiras, em nome dos empregos brasileiros que vão ser perdidos, que não vai ter como segurar, por exemplo, no setor de calçados. O Brasil está sofrendo vem os produtos chineses para competir, né, com preço muito menor, como já aconteceu em outros setores, o automotivo é assim, tem outros setores que praticamente faliram por conta disso. E o Brasil, que se diz tão protecionista, o Lula colocou toda a proteção e entregou a troco de uma eleição que agora o povo brasileiro vai precisar decidir. Se quer emprego de verdade, o Lula não é o caminho. Olha só, se a indústria quer se proteger, Lula não é o caminho. O Lula foi vantajoso no governo dele somente para banqueiros. Tá? Então, são dados concretos, né? Não se trata nem de posicionamento político, é só uma questão lúcida do cenário concreto que hoje nós amargamos, porque Lula, além de incompetente, é um ser vingativo. Também quero te ouvir a respeito, posicionamento importante aqui da Fiesp, Paulo SCAF, falando a respeito desse ruído. O termo é exatamente esse, ruídos diplomáticos. Mas, igualmente importante, essa postura anterior aí do próprio Paulo SCAF, da Fiesp também, em relação a essa negociação, essa aproximação do governo petista, provando aquilo que o conservador já sabe há muito tempo. Prudência é a mãe de todas as decisões.
Verdade, Geise. Muito importante esse VAR que vocês trouxeram. Queria refrescar também a memória aqui da nossa audiência, porque a Fiesp assinou a Cartinha da Democracia em 2022, né? Para quem não se lembra, essa Carta da Democracia repercutiu bastante, porque ali nós tínhamos representantes da indústria, dos bancos, né? Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi ali a Associação dos Bancos, que representam os banqueiros, se manifestando num ano eleitoral de forma política, né? Deixando claro ali de que lado eles estavam, né? A qual lado estavam acenando, e foi justamente para este lado que hoje não consegue conversar com os Estados Unidos, né? O presidente Lula não age como um estadista, ao passo que coloca os seus interesses ideológicos à frente dos interesses do nosso país. Eu percebo isso porque ainda hoje tivemos várias manifestações por nota, entrevistas coletivas do ministro da Fazenda, também se pronunciando com relação à decisão de aplicar as tarifas sobre esses produtos, e essas tarifas também podem, sobre outros produtos, ampliar para 37,5%, né? Porque nós temos uma outra investigação onde o Brasil é acusado de dar vantagens a empresas que estão aí sendo investigadas por trabalho análogo à escravidão. Então, isso também pode piorar. E a questão do Congresso Nacional hoje, num dia tão importante, estar vazio, preocupa também, porque o presidente Lula fala já em aplicar a tal lei da reciprocidade, o que pode piorar ainda mais essa situação, né? Esticar a corda ao ponto de que não saberemos onde isso vai parar. Então, esse é um momento em que não só a Frente Parlamentar da Agropecuária, como as comissões do Senado e da Câmara deveriam procurar o Poder Executivo, né, e também a diplomacia brasileira, porque a lei da reciprocidade, volto a dizer, vai prejudicar ainda mais a economia do nosso país. É verdade que bem verdade que estamos em ano eleitoral, mas o presidente Lula, desde o ano passado, vem experimentando essa questão da taxação, inicialmente que veio de 40%, Geise, no sentido de justificar os erros da sua má gestão. Nós já estávamos num momento de inflação, de preços nas alturas, nos supermercados, nos postos de combustíveis, e quando as tarifas foram aplicadas ainda no ano passado, aquela de 40%, a gente lembra que foi um momento em que o Lula começou a justificar os problemas no nosso país, né, como se as tarifas é que tivessem feito todo o estrago. Isso não é verdade. Agora, durante os pronunciamentos de hoje, que eu tenho acompanhado aqui na capital federal, percebo que o Poder Executivo está muito preocupado, principalmente com o posicionamento de Marco Rubio, que deixou muito claro a má vontade do governo brasileiro em negociar. E por mais que o presidente Lula queira manter esse discurso da soberania, pegou muito mal quando o secretário de Estado dos Estados Unidos expõe que o governo brasileiro não fez nada para tentar reverter essa situação. Então, há uma preocupação nesse momento, principalmente a Secretaria de Comunicação do governo Lula, em tentar agora reverter para que os brasileiros não tenham essa sensação. Tudo bem, o Brasil não fez nada para negociar, mas os brasileiros não podem saber disso. E ao passo que o secretário de Estado dos Estados Unidos declara, né, e escancara tudo o que está acontecendo, que não houve uma boa vontade em negociar, em tentar reverter essa decisão, aí começa a pegar mal para o governo, que está preocupado sim com essa questão de se manter no poder, ainda mais em ano de eleição, viu, Geise? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso Clube de Membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.